Visão histórico-teológica sobre a relação entre graça e livre-arbítrio. Momento-chave. Então aqui vamos iniciar nossa aula com a finalidade de colocarmos aqui o momento histórico, a história da graça e da liberdade humana no dogma cristão entre os pastores primitivos, né? Vamos estar estudando aqui alguns nomes importantes da igreja primitiva e vamos iniciar com esses nomes, a sua teologia, as suas interpretações do Antigo e do Novo Testamento referente a este ponto tão importante da liberdade humana. Então diz assim: ao iniciar o estudo sobre a relação entre graça e livre-arbítrio, sabemos que ao longo da história do cristianismo foi constante o debate acerca de como a graça de Deus opera a salvação no homem. Se a graça estaria condicionada pelo livre-arbítrio, ou se este estaria condicionado pela própria graça, e qual seria o papel desempenhado pelas obras em tudo isso. Então, nesse primeiro momento, vamos estar percorrendo um pouquinho da história, nesse momento patrístico, que é o início de tudo, né? Nos primeiros séculos, e vamos dar sequência. Nesta primeira etapa da aula, o objetivo é mostrar, a partir de fatos históricos e teológicos, como já dissemos, que o homem possui liberdade de escolha diante do convite divino. Então, nesse ponto aqui, eu já faço um comentário que para muitos hoje dentro da igreja, até mesmo pastores e professores, muitos acreditam, existe essa doutrina, que muitos acreditam que os homens, nós, o gênero humano, somos livres com as coisas aqui de baixo, do nosso mundo material aqui embaixo. Mas para as coisas concernentes a Deus, no nível espiritual, nós não somos livres. Não possuímos liberdade de escolha, porque tudo é pela graça. Mas é neste curso que vamos refutar, vamos dialogar sobre esta temática da graça e liberdade para mostrar a todos aqueles que estão assistindo esse curso, para entenderem e verificarem realmente as verdades de Cristo que se encontram neste período, né? Primeiramente, nesse período patrístico dos primeiros séculos, pastores e padres da igreja primitiva. Então, continuando, diz assim: vamos nos aprofundar em alguns dos pais da igreja, padres da igreja, né? Padres é pai da igreja, pais da igreja, né? Em castelhano é padre. Que falam sobre o livre-arbítrio. Então não é um, nem dois, nem três, mas são diversos nomes que confessam, que afirmam o livre-arbítrio no dogma cristão. Mas aqui neste curso eu vou citar alguns importantíssimos também. E com isso estudaremos alguns pontos dos primeiros séculos do cristianismo sobre essa temática. Então, continuando, iniciaremos primeiramente com a relação entre tradição apostólica e gnosticismo, e com Irineu de Leão, que é um dos pastores primitivos, e Orígenes de Alexandria, um outro pastor. Dois teólogos que, em nossa opinião, tem muito a dizer sobre a heresia gnóstica dos primeiros séculos do cristianismo. Então, nesse primeiro momento, nesta aula, nós vamos estar dando enfoque ao pastor chamado Irineu de Leão, pastor do segundo século. Então, ele viveu no segundo século, por volta do ano 130, que ele nasceu, e faleceu em 202, né, do segundo século, quer dizer, já no terceiro, iniciozinho do terceiro, né?
Então esse pastor, ele teve contato direto com uma pessoa muito importante da igreja primitiva, chamado Policarpo. Esse Policarpo, ele teve contato direto com o apóstolo João em vida, no primeiro século. Entende? Então, esse Irineu de Leão era um jovem, né? Conhecia Policarpo. Ele não conheceu os apóstolos, mas Policarpo conheceu o apóstolo João e muitos daqueles que viram o Senhor Jesus. Então ele viveu nesse contexto e mais na sua fase adulta, ele toma posse como presidente da igreja lá de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma das 7 igrejas do Apocalipse. Então esse pastor Irineu, eu trouxe aqui no curso, que ele tem muita influência e muito a nos dizer. Mas não somente ele, como eu já venho falando. São inumeráveis nomes que confirmam a liberdade do homem no dogma cristão para as coisas concernentes a Deus também, no nível espiritual. Então diz assim, começando no 2º século, encontramos esse ilustre doutor da igreja, Irineu de Leão, de 130, 202 depois de Cristo, que se dedicou à tarefa de combater as heresias gnósticas por meio de extensos escritos. Em sua obra de peso, Adverso Aeres, quer dizer contra as heresias, essa obra eu tenho aqui em português, acho que todo cristão deveria ler, se não leu ainda, né? Irineu, no livro 3 dessa obra, refuta com argumentos da razão a gnose dos valentinianos e dos marcionitas. Eram 2 hereges que anunciavam a doutrina gnóstica. Então, no 1º século, até mesmo antes de Cristo, que muitos que estudam essa heresia gnóstica, esses dois, eles propagavam, esse Valentim e Marcião, eles propagavam essa doutrina. E essa doutrina gnóstica é uma doutrina muito confusa, sabe? Até mesmo os especialistas, eles não conseguem apurar por completo essa doutrina, assim, com uma compreensão mais aguçada. Porque é muito difícil entender essa doutrina, uma doutrina muito confusa. Os gnósticos distinguem nitidamente 2 mundos: o mundo material, mal, e o mundo espiritual, bom. Os homens possuem um elemento material e o corpo, a carne, né? No sentido material. E se tratando do lado espiritual, a alma, que constitui o homem verdadeiro, autêntico. Somente o homem espiritual, para os gnósticos, isto é, a alma, recebe o apelo para a salvação. Por isso a ideia de sair deste mundo mal, material, e voltar ao mundo espiritual de Deus. Eles tinham essa ideia de fugir deste mundo. Portanto, a salvação do homem gnóstico está assegurada somente aos espirituais por natureza. Com esta ideia de depreciar a matéria, sendo ela má, o gnosticismo nega toda a possibilidade da encarnação de Jesus Cristo, Cristo Logos, não admitindo que o Espírito Divino se una à matéria, porque a matéria é má para eles, né? Logo, a humanidade de Cristo é uma humanidade tomada às pressas, desce em forma de pomba lá no batismo do Espírito, né, de Jesus, no Rio Jordão, e é abandonado antes da paixão pelo mesmo Espírito. Então, essa doutrina gnóstica, ela é muito estranha, e ela nega explicitamente o livre-arbítrio. Foram estes aí, os gnósticos, a heresia dos primeiros séculos. Não somente essa heresia, que surgiram diversas, mas as mais importantes, quer dizer, a mais importante foi esta, o gnosticismo. Então eles negavam a divindade de Jesus. Jesus era um homem, um profeta, um grande profeta, mas não era divino. Isso já era um erro gravíssimo. E também eles negavam a liberdade do homem, o livre-arbítrio, para as coisas concernentes a Deus. Então, numa próxima aula que vamos estar
também comentando sobre Orígenes, um outro pastor, Orígenes de Alexandria, nós vamos retomar mais um pouco sobre o gnosticismo, né? Que ele também, no terceiro século, ele combateu com unhas e dentes essa gnose terrível. Mas o ponto principal é isso, eles negavam a liberdade humana na Bíblia, entendeu? E esses pastores, Irineu de Leão e Orígenes de Alexandria, eles refutam, eles colocam essa heresia para fora do seio da igreja, em suas obras, seus escritos, que foram diversos. Então Irineu, no livro 3, refuta com argumentos da razão a gnose dos valentinianos e dos marcionitas. Já no livro 4 de sua obra, faz uma ampla explanação no que concerne o testemunho apostólico sobre o livre-arbítrio, onde diz o seguinte, mas aqui antes de virar a próxima tela, no final do curso eu vou estar colocando a bibliografia de todos os livros aqui no curso citados, tá? Então fique tranquilo. Então, continuando, as palavras que diz, ele disse isso, aí está entre aspas, tá? Foi retirada essa citação do livro de Irineu, contra as heresias. Quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quisestes? Ilustram bem a antiga lei da liberdade do homem. Essa passagem aí foi Jesus quem disse, né? Nos evangelhos. Então ele mostra que ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e sua alma para consentir aos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus nos faz violência e o bom conselho o assiste sempre. Continuando. E por isso dá o bom conselho a todos. Deus, né? Mas também dá ao homem o poder de escolha. Isso é o comentário dele, de Irineu. Como dera aos anjos, que são seres racionais. Então todos os seres, anjos, como o gênero humano, somos seres racionais. Os animais são seres irracionais, como nós sabemos. Então, para os pastores primitivos, esses que eu estou citando aqui, colocando no curso, e muitos mais, né, outros também, eles afirmam categoricamente, com muita clareza, neste período inicial da igreja, que o homem é livre. O homem, ele tem o poder de escolha, como dera aos anjos. Deus deu isso também aos anjos. Por isso que Lúcifer, como um anjo de luz que era, ele, fazendo mau uso da sua liberdade, ele caiu. E de um anjo de luz ele se transformou na antiga serpente, o diabo, que hoje veio para matar, roubar e destruir. Então, os que obedecem recebam justamente o bem. Então, quem obedece a Deus por sua livre e espontânea vontade, através da graça dele, dado por Deus e guardado para eles, enquanto os desobedientes serão justamente frustrados neste bem e sofrerão o castigo merecido. Então, é responsabilidade do ser humano uma vida aqui na honestidade, seguindo os preceitos, os mandamentos de Cristo, com a ajuda, é claro, e os méritos de Cristo, né? Que é o Espírito Santo em nós. Então, continuando, tradição apostólica versus gnosticismo. A tradição apostólica afirma a liberdade do homem. E eles chegam a um dado momento que algum deles, que foi até mesmo Orígenes de Alexandria, ele chega a dizer que são inumeráveis afirmações muito claras na Bíblia sobre o livre-arbítrio. Muito claras. E o gnosticismo, uma heresia que foi introduzida na igreja desde o início, já na época de Jesus mesmo, e dos apóstolos, eles negavam abertamente a liberdade dos homens tocante às coisas do céu, a oferta salvífica de Deus. Então, continuando, Irineu combatia a heresia gnóstica segundo a qual Jesus não passaria de um simples homem.
Eles não acreditavam na divindade de Jesus, gerado por José, né? José, entre aspas, né? Porque foi o Espírito Santo que concebeu no ventre da Virgem Maria, né? Como consequência disso, os gnósticos permaneceriam na antiga escravidão da desobediência e morreriam nela, por ainda não terem sido unidos ao Verbo de Deus Pai e não terem tomado parte na liberdade que nos vem pelo Filho. Conforme o que ele mesmo diz: se é o Filho que vos liberta, sereis realmente homens livres. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Então ele continua: o homem só pode ser realmente livre unindo-se ao Verbo de Deus. Então, na condição da igreja primitiva, para uma pessoa se tornar liberta e verdadeiramente livre, né? A liberdade plena realmente será somente na outra vida, após a ressurreição, a perfeição. Mas no momento que estamos presentes nesta vida, se um homem, se uma pessoa, ela quer se tornar livre, estar com a sua liberdade mais aguçada e poder assim viver uma vida liberta das coisas desse mundo, é quando essa pessoa se aproxima de Deus, de Jesus, e se une, presta uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. O homem é livre unindo-se ao Verbo de Deus. O Verbo de Deus é Jesus, e Jesus é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem, para que o homem, unindo-se ao Verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se tornasse filho de Deus. Nunca poderíamos obter a incorrupção e a imortalidade a não ser unindo-nos à incorrupção e à imortalidade. Então, para Irineu e para toda a igreja primitiva, as pessoas somente se salvarão, vão participar do arrebatamento da igreja, por estarem unidas ao Espírito Santo. Por isso, daquela parábola das 10 virgens, que 5 estavam em comunhão com o Espírito Santo, vamos assim dizer, né? A interpretação que a gente faz aqui, e as outras 5 não. Então, somente aqueles que vão herdar a salvação, que vão participar da ressurreição, da imortalidade, da incorrupção, é aqueles que fazem um progresso em Deus e possuem uma comunhão com o Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é que as pessoas, os mortos, vão reviver, vão receber a coroa da vida, a imortalidade. Sem a presença do Espírito Santo, a pessoa não vai ressurgir para uma nova vida. Porque esse poder, esse milagre, se encontra em Deus, no Espírito Santo. Então, do mesmo modo, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que do mesmo modo que como aconteceu com Cristo, que o Espírito Santo estava nele, né? Que ele é Deus. E o Espírito Santo ressuscitou o seu corpo lá no terceiro dia, naquele domingo de manhã. E igualmente acontecerá conosco, se nós estivermos unidos à incorrupção, à imortalidade, que é o Espírito Santo de Deus. Aí também nós participaremos desta bem-aventurança, desta ressurreição maravilhosa. Então existe uma condição, sim, para as pessoas se salvarem, para as pessoas participarem do arrebatamento de Deus. Essa união do homem com Deus, através do Espírito Santo de Deus.